Olá, bom dia! Estamos aqui ao vivo, quinta-feira, no podcast Doses Milionárias e vamos começar hoje, dia 5 de dezembro, o quadro Ciendo Saudável, que é aquele quadro que é um oferecimento da clínica Ciendo Endocrinologia por uma saúde consciente, em que a gente recebe convidados especiais para falar sobre consciência em saúde. E hoje nós temos um convidado super especial, que é Alexandre Coder. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Polly. E é isso, e hoje a gente está aqui para falar sobre esse tema, Alexandre, que eu costumo falar para as pessoas que a ideia sobre falar consciência, né, esse termo consciência, é justamente para trazer às pessoas essa visão de que existe talvez uma verdade que às vezes muitas vezes fica encoberta. A gente costuma falar sobre esse campo das emoções, o campo inconsciente, que às vezes a gente precisa desvendar o que esse inconsciente está querendo dizer para que as pessoas possam ser guiadas para encontrar o que todo mundo deseja, que eu acho que é o bem-estar, a saúde, né? Então esse tema disfunção hormonal, ele é um tema muito procurado, né? A maioria das pessoas tem ali alguns sintomas subjetivos, às vezes uma dor de cabeça, às vezes um mal-estar, um cansaço, e muitas vezes ela atribui isso a uma possível alteração hormonal. Então, o tema de hoje aí é muito bem-vindo para muitas pessoas que me procuram também como endocrinologista, sempre com aquela dúvida, quero fazer um check-up hormonal. Mas antes de falar sobre isso, sobre esse tema disfunção hormonal, Alexandre, para quem está em casa, que é importante, eu acho que quando você vai fazer uma escolha consciente, até com um profissional que vai te acompanhar, que vai fazer um tratamento, é importante saber um pouco da sua história na medicina, como que você começou, e até mesmo hoje, como um terapeuta que tem possibilidades ainda maiores de ajudar o paciente. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua história, assim, com a medicina e de vida mesmo, o aprendizado todo que você carrega, né? Então, para quem não me conhece, sou Alexandre Campos, Alexandre Coder Campos. Sou médico já há 20 anos nessa trajetória. E desses 20 anos, 10 anos, quase 10 anos, veio junto às terapias. Ela veio nesse aprofundamento. É engraçado você falar sobre o check-up hormonal, né? Sim. Isso me lembrou muito nos meus primeiros anos de carreira, que chegavam aquelas pessoas e falavam, eu vim fazer um check-up. Sim. E falavam assim, não, mas eu vim fazer um check-up porque eu tô me sentindo mal, eu não sei o que é, e eu queria ver os meus hormônios. E aí me recorreu a isso, né? E esse é um dos pontos que eu vim buscar a terapia para agregar ao meu consultório. Porque quando eu olhava para aquela pessoa, às vezes era pessoa da minha idade, seus 40 anos, 50 anos, eu já sabia que eu não ia encontrar nada naqueles exames. Mas eu entendia que por trás disso ele estava realmente com um sintoma e eu, como médico, ficava limitado a oferecer alguma ajuda. Então a terapia veio justamente para aprofundar mais nessa ajuda, né? Você falou sobre verdade também, e eu tenho certeza que existe a verdade. Basta saber se a verdade que a gente acredita hoje é aquela que realmente está de encontro com a verdade. E dentro da medicina e muitas vezes na ciência mesmo, a gente vai verificar a verdade como? Não necessariamente falando sobre ela, mas encontrando resultados. Então, são os resultados que a gente verifica que podem dizer se a gente está no direcionamento dessa verdade ou se a gente está fora dela. Uau, e quando você fala assim sobre resultado, isso tem tudo a ver assim com o que eu penso também, porque como eu atuo muito nessa área de emagrecimento, o que importa para as pessoas é realmente o resultado. E às vezes eu costumo falar, né, para a pessoa que está ali num processo de emagrecimento, que já avaliou, já fez a avaliação hormonal, está tendo um resultado, e eu costumo falar, olha, pronto, o seu corpo está falando para você que você está no caminho certo. E às vezes aquele caminho é o dela, não é o caminho, talvez, que se outra pessoa quiser seguir o mesmo passo a passo, talvez não tenha o mesmo resultado, justamente porque uma pessoa diferente, digamos assim, né? Então, tudo isso está relacionado. E sabendo da sua história, assim, como médico, né? Porque a gente veio não exatamente, assim, porque eu sou bem mais nova, né? Então, eu passei pelo UNB bem depois, então eu sei que você passou pelo UNB bem antes. E aí, isso é muito legal, né? Porque saber esse caminho que você percorreu tem a ver, assim, com entender, assim, desde o princípio, talvez lá atrás, eu não sei se você se recorda exatamente por que você escolheu a medicina, porque a lembrança, né,
pelo menos na nossa época, digamos assim, era muito, quando chegava ali próximo do vestibular, era aquela dúvida e que existia um certo obstáculo para entrar na faculdade de medicina, porque era muito concorrido e a gente sabia que tinha que estudar muito, então eram muitos dilemas, será que é isso mesmo que eu quero? Porque isso vai dar trabalho, o curso de medicina em si, e você da escola que você veio, que você passou pela UNB, você passou por São Paulo também, né? Você estudou em São Paulo, então, com toda essa bagagem, acaba que a sua vivência, o seu olhar, né, sobre o adoecimento até é um olhar diferente de uma experiência de que já teve muita atuação na prática médica, né, de perceber talvez que nem sempre a gente tem as respostas para o paciente, né? Então, quando a gente fala assim, se é possível prevenir, eu gosto muito da área de prevenção, justamente porque depois que acontece a doença, depois que está instalada ali os sintomas, a doença, fica tudo muito mais difícil. Talvez para algumas pessoas seja um sinal de que houve um desrespeito, digamos, a um sinal de trânsito ali e que se prosseguiu até chegar na doença e ali às vezes o trabalho vai ser maior, né? Então não sei se nessa sua trajetória houve isso, houve algum momento que você percebeu na sua especialidade, porque para quem não sabe, a gente trabalha junto ali no Corpo de Bombeiros e você trilhou um caminho na gastroenterologia que é super bem conceituado e também hoje como terapeuta, houve assim um ponto de virada entre aquele momento que você decidiu ser médico e talvez um momento que você percebeu que você queria mais respostas, você queria oferecer algo a mais para os seus pacientes. Você consegue recordar se houve esse ponto de virada? Como foi isso? Olha, teve sim, mas eu posso dizer que começou desde o início da minha carreira mesmo, porque quando você fala da medicina, eu escolhi a medicina sem muito entender o que era medicina. Eu só tinha certeza que eu queria lidar com gente. Uau! Então, tudo que eu sempre pensei foi lidar com gente. E teve um momento desse lidar com gente que eu já estava... A gente ainda no mundo acadêmico, eu acho que ele é muito importante, mas ele cria padrões, né? Sim. É um padrão de aprendizado que a gente precisa para trazer como base, mas ele não pode ser aplicado de forma geral, né? Ela precisa ser individualizada. Em termos de saúde pública, ela vai ser útil, mas quando a pessoa nos busca agora em consultório, ela está buscando outra coisa, principalmente hoje em dia, né? Uhum. Então ela vai nos demandar uma resposta para além do que ela já sabe, porque a rede social já conta para ela, o Google já conta para ela muito do que a gente já vai falar para ela. Ela está buscando algo para ela, algo que ela precisa. E a gente está falando então de um indivíduo. E essa virada de chave foi comigo, quando eu precisei para mim um tratamento individualizado. Quando eu passei por problemas que eu já sabia o que a medicina ia me oferecer, mas eu falava, não, mas isso é um pouco. Mas eu sei que o que eu preciso é muito, muito, muito além de uma medicação. Então, eu nunca recusei a medicação, eu nunca recusei buscar a medicina, mas eu sempre me ampliei em algo a mais. E quando isso foi sendo aplicado para mim, dentro das terapias integrativas, com a meditação, constelação familiar, e agora hoje eu formado como terapeuta da biodecodagem, que traz essa leitura emocional na biologia, e ela foi aplicada em mim e me transformando, eu falei, bom, o resultado está aí. Eu sei que aí não é toda a verdade, mas eu estou dentro da verdade, porque eu estou vendo o resultado em mim e eu posso aplicar ele verdadeiramente no meu paciente. Demais. Então foi a partir daí. Que ótimo. E assim, e o mundo moderno, né, Alexandre, a gente percebe que as pessoas têm nos procurado mais com a sensação de desequilíbrio mesmo. Elas percebem intuitivamente que algo está errado, e aí quando a gente fala de disfunção hormonal, isso vai muito para a dúvida se tem uma disfunção, se tem uma alteração hormonal, pelo padrão de vida, de pressão. Eu costumo falar que as pessoas têm relacionamentos e esses relacionamentos trazem muitas emoções e essas emoções nem sempre são emoções positivas e aí é onde entra o estresse emocional, né? Que a gente percebe que a maioria das pessoas, se for perguntar, já passou ou está passando por um momento de estresse emocional. E aí a dúvida é, falando sobre hormônios, será que é possível mesmo um estresse emocional gerar uma disfunção hormonal? É interessante quando a gente começou a conversar sobre isso antes do podcast, né? Eu acho que a inteligência artificial do meu celular escutou e eu comecei a receber um bando de coisas sobre isso, né? Uau. Então, eu tive acesso a alguns artigos que eu não aprofundei que já está falando sobre isso em termos de ciência. A memória celular, né? Uau. A memória celular do estresse inflamatório.
E eu recebi inclusive, de obesidade, de sobrepeso, falando que a pessoa que perde peso, o adipócito, ainda tem a memória do sobrepeso durante algum tempo. Então, eu acredito que é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sabe? E sim, é possível. Eu não sei o quanto a gente já chegou nela, mas é como eu te disse, o resultado está aí. Então, a gente pode aprofundar e oferecer a mais, né? Na endocrinologia você vê isso com sobrepeso, eu vejo muito isso na gastroenterologia, que hoje as pessoas chegam não tanto mais com doença física, né? A pessoa que tem acesso à saúde, que a gente está falando, né? Infelizmente, quem tem uma condição que não vai ter tanto acesso à saúde, ela vai chegar às vezes num extremo já de realmente um adoecimento físico muito maior, né? E como você colocou, aí a condição física torna o tratamento muito mais limitado e difícil, né? Mas a maioria das pessoas que tem a condição, tem acesso, ela vai chegar para a gente antes. Ela vai chegar para a gente com um que a gente chama de distúrbio. Ainda não é uma doença, os exames não vão mostrar grandes coisas, mas ela vai mostrar um sintoma que ali o sintoma já diz, eu estou sob um estresse. Eu não sei o que é, eu preciso de ajuda e eu estou pedindo a sua ajuda. Então, a síndrome do intestino irritável, uma dor no estômago que é a dispepsia, o refluxo, e até o próprio sobrepeso, que tem um componente físico, mas tem um grande componente comportamental, né, Polly? E é o comportamental que traz a dificuldade, né? Porque tudo inicia dentro de um estresse. E dali gera um processo inflamatório. E se ali não se resolve, esse processo inflamatório se torna crônico e isso atua numa mudança de comportamento, de resposta do corpo. Então, quando eu falo comportamental, é isso. O corpo está respondendo de forma diferente ao que está acontecendo pela própria adaptação. Porque ele está sobre um problema, sobre um conflito, sobre um trauma, e ele não encontra a solução do que fazer, então o corpo vem com a resposta. Eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua sobrevivência. Então eu vou me adaptar a você. E todo o processo de adaptação se chama processo inflamatório, porque ele está mudando a resposta tecidual para tentar ajudar a uma resposta ao que você precisa. Então, no caso, por exemplo, de um sobrepeso, poderia ser alguma falta, uma rejeição, uma proteção que ele precisa. E ele está respondendo isso no corpo, naquele tecido, naquela célula, que pode promover isso. Guardar reservas, promover proteção, porque uma queda de um sobrepeso, ele está acolchoado ali, né? Ele pode também criar barreiras de rejeições. Então, tudo aí está criando respostas adaptativas no corpo ao que você necessita subjetivamente. Por que subjetivamente? Porque o ser humano, ele tem um cognitivo. Ele não está mais só nos instintos. Então, ele trabalha com os instintos, mas ele transforma isso numa necessidade subjetiva. Então, um afeto se torna vital ao ser humano hoje. É vital, é quase um nutriente, é quase um alimento. E sem ele entra em inanição e traz respostas de estresse ao corpo. Não, e isso é muito importante porque é sobre essa sabedoria que a gente costuma falar, que existe, que a gente quer ajudar o paciente a encontrar, que é uma sabedoria que o próprio corpo tem. E aí eu costumo falar para as pessoas que a maior verdade está dentro da pessoa no sentido de que as respostas que ela precisa, o próprio corpo vai trazer. Então, eu dou um exemplo, por exemplo, para as pessoas que pensam, de repente, que estão com alteração hormonal e que têm dificuldade para emagrecer e ela começa uma mudança comportamental e o corpo responde positivamente. E eu costumo falar, olha, é o seu corpo que está te dando uma resposta que você está no caminho certo. E por trás daquele excesso de peso, e tem muita gente que quer se livrar do excesso de peso no sentido de acúmulo de gordura abdominal, por exemplo, e que percebe que a última gordura que vai embora é a gordura abdominal. E às vezes eu falo para ela, às vezes essa gordura abdominal, apesar dos seus hábitos estarem saudáveis, ela é um reflexo talvez de um estresse, um sono que não está de qualidade, e isso pode ter a ver com esse hormônio cortisol, que é um hormônio produzido ali pelas glândulas adrenais em momentos de estresse. E aí eu falo que não é só o cortisol, a gente tem outros neurotransmissores, noradrenalina,
as endorfinas, que podem mudar de acordo com o estado da pessoa. E aí, quando a gente vai pensar em termos, por exemplo, de exercício físico, que a pessoa começa uma mudança comportamental, começa a ter uma mudança hormonal em termos de testosterona e outros hormônios, endorfinas, que podem ajudar a pessoa a se encontrar num estado de mais saúde. E às vezes mesmo aquela pessoa que tem um estresse emocional, que tem um problema de relacionamento, por ela ter mudado o comportamento, ela passa a se sentir melhor e consegue enfrentar melhor aquele desafio de um relacionamento no trabalho muito difícil. E aí nos vem a ideia de que eu acredito que o que você faz hoje é a medicina moderna, que é justamente a medicina de perceber que a atuação da emoção no corpo físico, ela digamos, inquestionável. E aí, às vezes, quando a gente está lá na faculdade de medicina, até por uma questão talvez de didática e de tradição mesmo, costume se compartimentar, né, o conhecimento do corpo físico, que a gente aprende na faculdade, e que eu diria que a medicina moderna nada mais é do que a medicina que sempre funcionou, que é a medicina que vê digamos, impossível separar, né, o aspecto emocional do aspecto físico e do aspecto até espiritual. E aí, quando a gente entende isso e sabe que, de repente, apertar um botãozinho no físico vai afetar o emocional, vai afetar o espiritual, apertar um botãozinho, talvez no espiritual ou talvez no emocional, vai afetar o físico, e todas essas áreas estão se comunicando. Talvez algum sintoma tem mais a ver com o corpo físico, outro mais a ver com a parte das emoções, outro mais a ver com a parte do espiritual, mas entender essa complexidade que é o corpo e saber que é inevitável integrar isso, porque quando a gente fala do ponto de vista de medicina integrativa, na verdade, o tema é só para lembrar que fazer essa diferenciação com a medicina que quer excluir, que quer separar. Olha, então às vezes assim, o paciente que é mais do ponto de vista até, digamos, tradicional e pragmático, ele vai num médico especialista, vamos supor, uma especialidade mais voltada assim para compartimentar, um cirurgião, por exemplo, ele não espera ter ali uma visão integrativa, mas se o cirurgião também não tiver essa visão, ele vai ficar também em muitos momentos sem respostas, né? E aí quando a gente fala sobre equilíbrio, né, que a maioria das pessoas entende que seria uma saúde, né, um bem-estar, tá em equilíbrio, é importante então entender, eu acho que, não sei, hoje na sua prática, assim, tendo o entendimento do corpo físico, tendo essa possibilidade de abordar o emocional, entender que o paciente tem esse lado espiritual, isso ajuda no tratamento? Para mim, com certeza, né? Eu queria até só colocar uma coisa que a gente sempre conversa, mas para reforçar para quem vai assistir ou está assistindo o nosso podcast, é que a emoção, que eu falo aqui, não é a emoção na questão de sentimento psicológico, mas é a questão biológica mesmo. Então, a emoção que a gente coloca biológica é a simples resposta do corpo. Se ela responde em estresse, negativamente, ou se ela responde em relaxamento de prazer, positivamente. Então, tudo que funciona no nosso corpo de forma automática, e a maioria das nossas funções são automáticas, ou seja, elas não dependem do nosso comando para ela acontecer. Nosso coração bate, a gente respira, a gente sente a temperatura do corpo, independente da gente mandar algum comando ou não, elas são respostas através desse tipo de padrão. Então, essa temperatura agora desse ambiente, se está frio para você, você vai responder emocionalmente negativo. Então, a emoção negativa vai te colocar em estresse. E o estresse vai te liberar esses hormônios todos que você citou, de adrenalina, logo depois o cortisol, e vai colocar o seu corpo para responder essa condição de que você está com frio e você precisa fazer alguma coisa para isso. Então, seu corpo vai reter o calor para você se aquecer. Mas, se essa mesma temperatura para uma outra pessoa é agradável, a resposta não é a mesma. A emoção é positiva e você entra em relaxamento. Você tira o casaco, fica relaxado, fica tranquilo. E tudo isso, então, é baseado em experiências prévias. Por quê? Por que a temperatura para você é desconfortável e para mim é agradável? Por que isso dita uma emoção negativa para você e para mim dita positiva? Então, é perceber isso que individualiza o ser humano. Porque eu não posso chegar para o ser humano, para a pessoa que me busca, e catalogá-la em dor no estômago, dispepsia.
Eu preciso conhecer um pouco mais a fundo o que por trás está daquilo. Então, verificar o físico, e a medicina faz isso muito bem hoje pra gente. A gente tem tecnologia hoje para isso, né, Polly? Conhecimento para isso. Mas existe a emoção que precisa ser encontrada, ou seja, a resposta estressora. Não é uma questão psicológica, é biológica, ela é física, ela está respondendo no seu físico. E tem a questão espiritual, que para mim, de uma forma mais global, o que eu quero dizer espiritual? É a consciência de si. É você que está respondendo assim a seu corpo. Ou seja, você, a partir das suas experiências como indivíduo, levou à conclusão que essa temperatura é ruim para você. Eu, na minha experiência individual, levou à conclusão que a experiência de temperatura é agradável. Isso é o espiritual, que vai além da emoção e além do físico. Ele que dita. Esse espírito, se é a alma, se é algo direto com Deus, ou se simplesmente é algo além do que a gente não consegue explicar, a questão não é essa, a questão é que existe. E existe essa unidade que responde emocionalmente no corpo. Então, com certeza ela, para mim, é hoje a essência da medicina. E mesmo para os cirurgiões ou qualquer outra área. Porque mesmo um ortopedista, que ele vai ser bem mecanicista, ou um cirurgião que está treinado muito a resolver problemas imediatos e de riscos que colocam o corpo da vida da pessoa em risco, eu posso citar como diverticulite crônica, como dor no ombro crônico, onde o médico vai precisar avaliar além. Porque provavelmente ele já tem experiência em ver que a cirurgia dele pode não resolver o problema, porque tem algo além. Tem um processo inflamatório crônico que se mantém, não no nível físico, mas que responde emocionalmente o corpo. Sim. E aí, assim, até outras doenças também, por exemplo, falando de um hormônio que é a insulina, né? A gente sabe que o diabetes é uma doença muito prevalente e tem muitos pacientes que vêm, né? Eu acho que existem vários perfis de pessoas. Tem as pessoas que são mais práticas, bem, eu estou com diabetes, o que eu faço agora? Mas tem aquelas pessoas que já percebem uma relação do comportamento da glicemia com o estresse e às vezes até do ponto de vista de perceber que aquele momento que apareceu o diabetes ou a paciente que apareceu com hipertiroidismo ou hipotiroidismo, ela faz uma correlação de algo que estava acontecendo, e aí talvez no campo das emoções mesmo, que ela percebe uma correlação. E aí o que dizer para um paciente como esse? Que ele mesmo já identificou que aquele adoecimento, aquele diagnóstico daquela doença hormonal, um diabetes, uma alteração na tireoide, a própria pessoa já percebeu que aquilo coincidiu, entre aspas, com um momento da vida dela de estresse e pergunta para você, pergunta para a gente, e aí, isso pode ter alguma relação, essa doença diabetes que apareceu, por exemplo, com algo que aconteceu na minha vida? E qual seria a resposta para dar para essa pessoa? Olha, eu diria que sempre. Porque o corpo ele não age sozinho, ele reage. Ele reage a uma experiência, né? Então, é preciso ter tido algo prévio para o comportamento hoje do corpo. Não tem como aparecer, que é justamente, eu acho que isso que é o mais importante, eu diria, de compreender e de ter consciência, né? Da pessoa saber que o corpo nunca erra, né? Isso. De que o corpo não tem nada que acontece com você, que é até um jargão que seja por acaso ou que venha do nada. Ah, eu estava ótima e do nada começou esse diabetes. Isso não é algo que a gente trabalha com essa possibilidade, né, Alexandre? Com certeza. Inclusive, das inteligências artificiais que eu recebi é um geneticista da Universidade de São Paulo dizendo que 1% é hereditário do que nos acontece. Uau, Alexandre, que demais. O resto tudo é ambiente, estresse e outros fatores externos. Então, ou seja, é a epigenética, é o meio ambiente da célula que está respondendo àquele fator e está levando a uma mudança de comportamento no seu corpo. E a gente tem que falar mais sobre isso, porque isso é a chave para a prevenção. Exatamente. Enquanto as pessoas não estiverem conscientes disso, de que elas podem agir ativamente para prevenir adoecimentos e que, de repente, diante do adoecimento já, ela também vai continuar tendo uma participação ativa, porque aquilo ela não veio ao acaso, não é independente, né? Não tem como separar o corpo físico dela do corpo da parte emocional, da parte espiritual. Então, o quanto ela pode ficar, digamos, poderosa diante ali a pessoa pode ficar poderosa diante daquele sintoma que ela está tendo, né? Sim, e assim, uma coisa que eu busco junto com meus pacientes em consulta de quebra de paradigma
é que quando a gente vem para uma consulta e está com uma queixa, a gente não tem consciência do que está acontecendo. A consciência que a gente tem é do sintoma, mas não do que está acontecendo. Porque a nossa consciência, que é a nossa parte cognitiva, que é o que eu digo de consciência, eu sei que está acontecendo um problema, ou seja, cognitivamente, racionalmente, eu sei que está acontecendo um problema, é a verificação de um sintoma que está acontecendo na minha vida. Mas o que aconteceu de sintoma é uma resposta do corpo. E o corpo não fala sobre o que você pensa, ele fala sobre o que você sente. Sente no sentido sensorial mesmo, né? O que você sente no seu corpo. Então, o sentir do corpo é frente a uma necessidade biológica, necessidade de sobrevivência. Ele está diante do que você te ameaça a sua vida, o que te coloca em desproteção, o que coloca a sua sensação de incapacidade de movimento, impotências, relações conflituosas, que são todos os níveis que o nosso corpo hoje reage, né? Existem hoje seres vivos que são sociais, e o ser humano é um deles. Então, é uma necessidade a relação social e a comunicação que a gente desenvolveu muito bem com as cordas vocais e outras expressões. Então, tudo a gente está falando das necessidades. Então, o que eu quero, não necessariamente, é o que eu preciso, né? E a gente fica, às vezes, dividido entre isso. É o que o corpo precisa, né? O que o corpo precisa. Então, o corpo precisa descansar, mas eu quero trabalhar. E aí a pessoa fala, mas eu preciso trabalhar. Não, você não precisa, você quer. Isso é a sua forma de encarar o que está acontecendo na sua vida. Mas seu corpo está te dizendo outra coisa que você disse. E ele fala a verdade. Seu corpo está em exaustão, alguma coisa está acontecendo. Né? Ele é sábio. Então, a busca é essa conciliação. Não é tanto um nem tanto o outro. É a conciliação entre os dois. E é isso que você faz muito bem, né? É entender que esses sintomas que a pessoa pode manifestar diante de uma diversidade de doenças. Hoje a gente está falando de doenças hormonais, mas de qualquer doença, esse sintoma é um código que o corpo usa para se comunicar, porque ele não pode, né, simplesmente aparecer e falar verbalmente o que você tem que fazer, que é o que a gente gostaria. Bem, eu tô com um problema, eu tô passando mal, o que eu faço? O corpo fala por meio de códigos, que seriam esses sintomas, que é o que você faz na sua prática, né, que é decodificar esses códigos, digamos assim, e dizer para a pessoa e ela decidir, porque é justamente, eu acho que, quando eu falo de consciência, e eu falo muito sobre a questão do emagrecimento, eu falo, não é sobre você não comer determinada coisa, é sobre você ter a consciência do que acontece quando você come determinado alimento e do que acontece quando você evita determinado alimento. Se você tem essa consciência, você pode tomar uma decisão, e a mesma coisa do corpo. Não é sobre você ser obrigado a fazer o que o corpo está dizendo, mas você, sabendo o que ele está te pedindo, você pode decidir conscientemente entre seguir esse caminho que o seu corpo está te pedindo e falar para o corpo também, agora não. E tá tudo bem, porque é uma decisão que vai gerar uma consequência, mas se você tiver aberto, a pessoa tiver aberta a lidar com essa consequência do corpo, que é o que eu falo com diabetes, por exemplo. O corpo, de repente, está manifestando um sintoma, a pessoa está urinando muito, a pessoa está emagrecendo, ela está passando mal, ele está dizendo que precisa de uma mudança. Mas a pessoa, sabendo disso, ela pode decidir não se cuidar, decidir não... Mas é importante que ela saiba da consequência, porque isso daí equilibra, digamos assim, né? Não tem um certo ou errado, você tem que fazer isso. Porque às vezes as pessoas vêm até com receio de buscar um médico, um terapeuta, porque a pessoa tem uma dificuldade em mudar, tem uma certa rigidez. Então ela fala, eu não vou porque eu não quero mudar. Mas eu acho que sem saber o que o corpo está dizendo, fica difícil mudar, né, Alexandre? Com certeza. E dentro dessa disfunção hormonal que a gente estava falando, né, olha, também, uma coisa que às vezes a pessoa busca é o que aconteceu logo antes, ou nesse momento da minha vida quando surgiu o sintoma, mas não necessariamente é assim. Porque quando a gente olha para a nossa própria fisiologia, o estresse ele começa e ele vem diante de um problema, né? Alguma ameaça a nós, a nosso corpo ou a nossa vida. E ele, quando está no estresse, a gente não está em sintoma, né? A gente está naquela fase silenciosa. A gente está mobilizando o corpo para nos defender. Então ali não tem sintoma. Ali tem ação, movimento. Então, mas ali começou o problema.
E aí o que muitas vezes acontece é que o fator de conflito não foi tão intenso naquele momento, então a resposta inflamatória depois também não vai ser tão intensa, ou seja, não vai te gerar tantos sintomas. Mas se isso perpetua durante algum tempo, o corpo tem um limite. E quando ultrapassa esse limite entre estresse e inflamação, estresse e relaxamento, é que aí vem o sintoma. E aí quando ela vem o sintoma, ela fica se perguntando o que aconteceu. Não. Às vezes está lá atrás, então não tem como conscientemente, cognitivamente descobrir mesmo. Por isso existem técnicas para ajudar, né? E o outro ponto é que algumas doenças, como você está falando aí do diabetes, ela é uma doença silenciosa. Por quê? Porque ela é uma doença de fase estressora. Então, ela é da fase que está ainda sob estresse. Ela sai um pouco do estresse, lógico que eleva o cortisol, mas depois ela entra para o estresse porque a grande questão emocional do diabético é a resistência. Ele resiste. E é isso que você está vendo no consultório. Ele resiste ao tratamento, ele resiste a mudanças, porque geralmente, emocionalmente, o diabético teve uma experiência traumática lá no passado em que receber o afeto, receber a doçura, receber as relações não foi boa, foi ruim. Quando, na verdade, era-se esperado de ser boa. Então ele se fecha a essa doçura, ele se fecha a esse afeto e ele resiste. Porque se ele abre para aquilo, ele, por experiência que já viveu, vai viver o sofrimento de novo. Então ele não vai aceitar de primeira mudanças, o que o médico fala, o que os outros falam. É um padrão, um perfil do paciente com diabetes, né? É o comportamento que eu falo. Já é um comportamento biológico do corpo. E esse comportamento biológico, ele existia antes do diagnóstico? E geralmente antes mesmo, porque até ele chegar a você, ele resistiu muita coisa até chegar a você. Ele não tinha glicose alta, mas ele já era, já tinha esse padrão de repente ter acontecido, e aí eu falo sobre o potencial de um trauma emocional, levar a pessoa àquela experiência desagradável a se fechar justamente pelo medo de sentir a mesma experiência, de ter a mesma emoção novamente, né? Exatamente. E aí, muito tempo assim, talvez com um padrão emocional que o corpo não resiste, né? O corpo não tolera, digamos, esse padrão, o corpo reage. Até numa tentativa de permitir com que essa pessoa entenda que ela precisa mudar. Né? Então, assim, é por isso que às vezes a doença, no primeiro momento, ela é tida como algo negativo, mas é, na verdade, algo que o corpo traz para que você consiga mudar, porque sem esse sintoma é mais difícil a pessoa conseguir perceber que ela precisa mudar, né, Alexandre? Até como forma de imagem simbológica, a gente usa muito a origem da palavra diabetes, que é a casa dividida em dois. E a gente vê frequentemente dentro de um dos traumas do diabético, não de forma categórica, mas a gente vê, é aquela criança em que a casa foi dividida em dois, ou seja, os pais separaram. E ele fica dividido entre um e outro, entre o amor de um e outro, e qual a solução que ele faz? Ele se fecha no próprio lar. Então, ele fecha a sua célula, né, o seu receptor, para a entrada dessa doçura, que é o açúcar. Então, a insulina é como se fosse a chave que leva essa doçura para dentro da célula, ou seja, alimenta aquela célula, e ele modifica para gerar resistência a ela. Porque ir para um pode ser doloroso, ir para outro pode ser doloroso, então ele se fecha. Então, ele já gera essa resistência, ali é o programa. E quando acontece mais ali na frente, essa ruptura de novo de afeto, às vezes de uma separação conjugal, ou às vezes de um problema com o filho, algo desse sentido, isso ativa. E isso ativa e coloca ele em estresse. Porque o tempo todo pode ser que algo vai acontecer. Há, além da resistência, um grande medo. Então são pessoas resistentes pelo medo do sofrimento. Sim, e é isso, né, Alexandre? Eu falo porque muitas pessoas estão nos ouvindo agora e a gente sabe que o diabetes ele é uma doença muito prevalente. A gente tem uma tendência a interpretar os sintomas e relacionar com o perfil, mas aí é aquele momento que a gente sabe que é fundamental individualizar, porque cada pessoa tem a sua história, então muitas pessoas em casa vão pensar, não, mas eu não tenho nada disso, isso nunca aconteceu comigo, tenho diabetes, e realmente existem pacientes com diabetes que têm um padrão mais reativo, digamos assim, não, eu vou me cuidar, eu desde o princípio se cuida, e desde o princípio resolve que aquilo ali não vai afetar, ou vai minimizar o que aquele
aquele impacto daquela doença vai ter na vida dela. Então, assim, é importante as pessoas saberem, por exemplo, quando elas vão te procurar no sentido de buscar uma resposta para algo que talvez até já começou um tratamento com medicação mesmo, que isso é importante, que as pessoas saibam que você tratar o físico vai ajudar no aspecto emocional também, você tratar o emocional vai ajudar no aspecto físico, e aí a pessoa que quer mais respostas, quer aprender a lidar melhor com a situação, porque às vezes chega esse momento para algumas pessoas de, poxa, chegou a hora, eu quero mudar, eu sei que eu preciso mudar, eu quero mudar, e aí de repente elas te procuram para fazer um processo terapêutico, e aí eu sei que você trabalha com esse aspecto da biodecodagem, e aí se você puder falar um pouco pra gente sobre isso, até porque eu acho que isso entra um pouco no nosso tema, que é como prevenir, né? Então, assim, se você puder falar pra gente, a pessoa que hoje te procura, que percebe que não tá bem, que existe algum sintoma e ela não quer adoecer, ela quer melhorar desse sintoma, ela quer lidar mais melhor com as questões, porque é muita coisa, às vezes a pessoa não consegue sozinha, talvez ela vai levar tanto tempo, às vezes num processo tradicional de tratamento, para encontrar as respostas, sendo que muitas pessoas não sabem que existe um caminho, um processo terapêutico que pode ajudar e facilitar, porque eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, porque às vezes a maioria das pessoas pensa assim, eu já fiz muito psicoterapia, eu já faço atividade física, eu já tomo meus remédios, eu tô indo e vindo. Qual que seria, assim, a vantagem dela buscar um processo terapêutico como a biodecodagem? Em que aspecto isso pode ajudar ela a prevenir, né, que essa disfunção hormonal realmente se torne uma doença? Olha, quando eu encontrei a biodecodagem, eu estava num momento que ainda estava nas caixinhas, sabe? Então, primeiro eu fui, a medicina, então eu estudei aprofundado a medicina. Aí quando eu fui para minha área de gastroenterologia, eu falei, eu vou atuar muito na nutrição, então eu fui na parte nutricional. Aí depois veio a microbiota, né, a flora intestinal, e eu falei, é a flora intestinal. Aí depois aconteceu problemas comigo psicológicos, busquei outras terapias, cuidei da minha mente, eu falei, então agora é a mente. Então fui sempre colocando também fragmentado nas caixinhas. E me trabalhando, lógico, e foi quando eu consegui chegar a tomar a biodecodagem como um conhecimento e uma prática para mim, é justamente quando ela entende que tudo precisa ser integrado, como você falou, né? Então, o que eu quero dizer com isso é reforçando que é muito importante o tratamento médico, né? A terapia da biodecodagem não substitui nenhum tipo de tratamento, por isso que ela complementa, é considerada uma terapia integrativa, e eu sempre falo isso para quem me procura. O que você quiser, está empenhado de buscar para te ajudar, busque. Então, não fique só na medicação, não fique só na terapia, não fique só no exercício físico, não fique só na parte alimentar, busque tudo junto. Tudo aquilo que pode complementar, porque isso tudo vai promover você sair desse estresse. Até porque a pessoa não é fragmentada, né? Isso, exatamente. Então, mas o que a terapia da biodecodagem pode complementar, né? O que ela ajuda? Primeiro que ela traz o reconhecimento da biologia. Então, ela vai encontrar a linguagem biológica de estresse. E ali, então, ela é muito específica, não é, eu estou estressado no trabalho. Não, você está estressado em algum ponto específico que acontece no seu trabalho. E por isso que ela responde no pâncreas, ou no olho, ou na sua cabeça, ou no seu estômago, porque cada tecido tem uma função. E cada função responde a uma necessidade sua. Então, se você está sufocado, é que você precisa respirar. Então, não vai acontecer nada no seu pâncreas, vai acontecer algo no seu pulmão. E assim por diante. E como é que ela ajuda isso, né? Porque uma das ferramentas da terapia é a hipnose. A hipnose simplesmente para a gente sair do nosso nível cognitivo e ancorar nas nossas sensações, porque ali está o famoso inconsciente que a gente fala, inconsciente só porque a gente não tem consciência, mas faz parte de toda a consciência do nosso funcionamento, porque é ali que responde o nosso corpo. E dentro disso, então, a gente sabe que existe um fator estressor que desencadeou o sintoma, mas existe um programa lá atrás. E a gente vai atuar no programa. Porque se trabalha, às vezes, por exemplo, dando um antibiótico para uma dor na garganta, mas tem algo que está dentro da amígdala que fica promovendo ali se reinfectar, não adianta, vai reinfectar.
Então precisa atuar sobre a origem. E essa terapia com a hipnose ericksoniana ajuda nesse tratamento. E qual é todo o objetivo, então? É promover uma resposta no corpo menos estressora ou ainda, se possível, em promover a recuperação do estado de saúde que a gente chama de relaxamento, até voltar ao estado normal, que é a normotonia, nem estresse e nem relaxamento completo. Se isso acontece, o corpo se reestabelece por si só. Não existe esforço no corpo. Ele já tem todo um programa inflamatório e contra-inflamatório e anti-inflamatório, né? Que quando isso está ativo e saudável, isso acontece sozinho. Ao tempo todo, a gente gera fatores pró-coagulantes e anticoagulantes. Então, o tempo todo, na função hormonal, que o diga, né? O tempo todo gera um hormônio e um contra-hormônio, sempre se balanceando. Se você fere a sua pele, espontaneamente vai cicatrizar. Então, essa homeostasia, essa capacidade de se restabelecer a saúde, é divino do corpo. A gente não precisa fazer nada. A gente só precisa ajudar a sair do estresse. E é isso que a terapia da biodecodagem ajuda. Então ela complementa um tratamento para reduzir a resposta estressora. Não, isso é muito bom, porque é interessante que as pessoas que te procuram são pessoas que muitas vezes já fizeram outros tratamentos e já estão ali numa fase que buscam outras respostas, ao passo que existem pessoas que talvez nunca se viram numa situação de repente, não encontrar respostas. E às vezes é porque ela conseguiu, dentro de um tratamento tradicional, ela, ao mesmo tempo, ajudar. Porque eu costumo falar assim, bom, existe a orientação que o médico vai dar em termos de tratamento, mas é um todo. Não é o remédio sozinho que age, é o remédio diante do contexto do paciente, das emoções do paciente, que vai promover a cura daquele sintoma. Então, é importante o paciente se ver de forma ativa sempre, até quando ele estiver tomando um remédio. E aí eu falo sobre a importância das pessoas saberem, mesmo as que já têm um diagnóstico de diabetes ou de alguma outra doença hormonal, elas saberem que elas continuam ativas e que elas, o tempo inteiro, elas podem estar ajudando ou atrapalhando aquele processo de cura. E se elas conseguirem, com apoio, que é justamente o processo terapêutico, as respostas que estão dentro dela, porque eu acho que isso é muito interessante, porque não sei se já aconteceu com você, de repente ter um paciente que ele já foi em diversos especialistas e às vezes nós somos mais um especialista que a pessoa vai e ela se nega de enxergar e querer ouvir a resposta que está dentro dela. Ela quer algo externo, ela quer que alguém descubra algo em que ela não está relacionada não tem um papel importante. E aí ela vai sempre se frustrar, porque todo lugar que ela for, às vezes tem os mesmos médicos falam da mesma forma, vai por aqui, e às vezes é o caminho que o corpo está pedindo, mas a pessoa simplesmente se recusa a ir por aquele caminho, né? Então eu acho que cada pessoa tem o seu momento, mas é importante para as pessoas que querem, já estão naquele momento de mudança, já perceberam que é importante uma mudança, que elas tomem para si, de repente, essas rédeas, né? E aí eu queria que você deixasse, se possível, um recado para essas pessoas que já perceberam que precisam mudar, porque é um desafio, né, Alexandre? A mudança em si, ela é difícil, mesmo que a pessoa esteja vivendo um estresse, às vezes é algo que ela está acostumada, né, com o próprio corpo, com aquela reação de tensão, e ela já se acostumou, mesmo que aquilo esteja fazendo mal e que vá, de repente, no futuro desencadear uma doença. Que recado você deixaria, assim, para uma pessoa que já decidiu, quer essa mudança, o que fazer, né, nesse momento? O que eu posso dizer é assim, se você está procurando a prevenção, você já está no melhor caminho, porque você está em movimento, então você está em ação. E a vida, o corpo é ação o tempo todo, né? Então, o que acontece no adoecimento é quando essa ação ela é interrompida. Porque o tempo todo a gente está formando células, morrendo células e regenerando células. O tempo todo existe um movimento no nosso corpo. Se isso se bloqueia, se isso deixa de acontecer, é quando o estresse acumula no corpo e começa um processo aí de adoecimento. Então a prevenção realmente está em coerência com o que significa a vida em si, né? Que é esse movimento constante até o final da nossa vida. Inclusive, cada vez mais estudos estão mostrando que o fortalecimento muscular, a academia, ela está sendo muito útil para os idosos também. Ou seja, esse movimento, essa ação, ela é
é fundamental para qualquer tipo de tratamento, terapia que você busque. Você é uma unidade única, então você não precisa se fragmentar também. Eu não estou recomendando que você busque medicina, biodecodagem, exercício físico, nutricionista, blá, 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 blá. Você é seu guia, então se busque nisso. Mas saiba que tenham recursos, ferramentas. Pode ser até que só num próprio exercício físico você já trabalhe tudo que você precisa. Porque ali você vai se colocar em confronto naquilo que está difícil de sair. Você vai ter que sair da zona de conforto para encontrar soluções para uma atividade física diária, rotineira, disciplinar e, principalmente, se isso te gerar prazer, aí saiba que você está em mais coerência com o que você está buscando. Porque um dos resultados de se restabelecer a saúde é a sensação plena, é a completude, é o prazer em si. Então, talvez você encontre isso de uma forma única, ou talvez você precise buscar isso de várias formas. A prevenção, então, ela não tem uma fórmula individual, geral. Ela precisa ser encontrada para você, dentro daquilo que você tem como linguagem que faz sentido. Nem todo mundo que me busca para terapia de hipnose se adequa, nem todo mundo que me busca para médico vai querer a terapia, e isso é individual mesmo. Mas se está em coerência com aquilo que faz sentido para você, que está te ajudando, você está no caminho. E a prevenção é, para mim, encontrar esse equilíbrio. Não é sair do estresse. O estresse é importante. Ele nos coloca em movimento, ele nos bota em ação, ele faz a gente querer promover mudanças daquilo que até então a gente está achando que não é possível. Mas exceder ao estresse é adoecedor. Então encontrar esse equilíbrio entre prazer e ação, relaxamento e movimento é o caminho da prevenção. Isso mesmo, Alexandre. E quem quiser te procurar, que tiver desejo, interesse de começar um processo terapêutico, porque eu falo para muitas pessoas que às vezes a demora em procurar ajuda vem às vezes de uma crença de que o processo terapêutico é muito demorado, ou que eu vou ter que me comprometer desde o princípio a anos de terapia, e às vezes até pensando em tratamento médico mesmo, em termos de tratamento para emagrecimento, por exemplo, tem pessoas que relutam muito de fazer, por exemplo, um tratamento para emagrecimento ou uma reposição hormonal, porque acha que é um processo muito longo e a pessoa tem dificuldade de tomar uma decisão para um processo muito longo, mas que vale a pena a pessoa experimentar, né? Saber como é e de repente você puder falar o que você oferece em termos de terapia em grupo, terapia individual, como que a pessoa pode fazer para te encontrar, para marcar uma consulta, para iniciar um processo, para avaliar, para ver sua opinião, né? Como é que a pessoa pode fazer? Então, hoje eu trabalho no meu consultório, ali na clínica Uniprocto. Lá eu faço meus atendimentos presenciais, fica ali no final da Asa Sul, na 616 Sul, e faço atendimentos online também para quem quiser. Mesmo que more em Brasília, às vezes a pessoa prefira, então tem essa opção. Você pode encontrar muito conteúdo do que eu estou conversando. Eu criei esse site justamente para trazer essas informações que para algumas pessoas são novas, que está no meu site, é o Projeto Intera. Lá vai ter vídeo ilustrativo, lá vai ter um e-book, lá vão ter muitos materiais para você poder consultar e ver se isso realmente está de acordo com o que você está em busca. E na minha rede social, ali no Instagram do Alexandre Coder, @AlexandreCoder, tem muito material também que você pode encontrar, e ali também tem o meu contato de WhatsApp, caso você queira tirar dúvidas. Muito obrigada, Alexandre. Eu sou uma eterna admiradora, porque eu conheço seu trabalho e eu já participei, né, de terapia com você, e eu sei do tanto que você é capacitado e se capacita o tempo inteiro, e do caminho que você percorreu, né, porque eu acho que é interessante isso, porque eu vejo que as pessoas que têm mais sabedoria são as pessoas que menos falam sobre isso, né? E aí eu gosto de espetar e de perguntar o que você já fez, o que você fez, porque realmente as pessoas mais detentoras de conhecimento são aquelas pessoas que você olha assim, jura? Fala sério, você já fez tudo isso? Porque a gente está acostumado muito com essa visão de divulgar, de falar tudo que eu faço e posto e falo, e você é uma pessoa super capacitada, que estudou nas melhores faculdades, e que você tem essa visão. Então isso me alia como profissional médica, né, e eu acho que pode ajudar muitos profissionais que têm esse mesmo sentimento de
querer aprofundar nessa visão de que não tem como separar o corpo físico da parte emocional. E aí eu acho que você é muito importante tudo que você traz pra gente de conhecimento, e conhecendo você, para mim é um privilégio poder estar perto de você e caminhar junto com você e estar vendo tudo que você está fazendo, porque isso também me traz uma paz no sentido de que, bom, eu acho que eu estou no caminho certo, porque se uma pessoa tão inteligente, tão capacitada como você está nesse caminho, eu estou no caminho certo também. Então eu quero te agradecer por ter vindo hoje e agradecer você que está em casa, ter ficado aqui com a gente hoje no quadro Ciendo Saudável, que a gente teve a participação do Alexandre. Obrigada, Alexandre. Obrigado, Polly. Sempre essa parceria com você é muito boa. Muito bom. Ótima tarde para vocês, pessoal. Tchau, tchau.